Olá, galera do primeiro ano do Colégio Jardim Aricanduva. Bom dia, tudo bem com vocês? É isso aí, vamos se cuidar desse coronavírus, vamos ficar em casa, lavar bem as mãos, cuidar de tudo direitinho que com certeza juntos nós vamos conseguir vencer a luta desta pandemia do coronavírus. Galera, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje? Nosso conteúdo de hoje é o módulo 3 da nossa apostila, onde trata da vida de Sócrates. Sócrates, esse grande filósofo que a gente tem muita coisa para aprender. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre Sócrates e também entender um pouco do contexto político da Grécia Antiga a partir da cidade, da sua capital na época, a capital Atenas. Mas vamos entender também o porquê que Sócrates conturbou tanto a vida política de Atenas, né? Sócrates, então, é um filósofo muito conhecido na história da filosofia, e ele detinha um sonho muito grande, que era seguir os passos da sua mãe. A mãe de Sócrates, ela tinha uma profissão, ela era parteira. Então Sócrates tinha um sonho de fazer também partos, assim como a sua mãe era uma grande parteira, ele também tinha vontade de fazer parto. Porém, Sócrates, com o passar da história dos anos, foi percebendo que não tinha tanta aptidão para ser parteiro como ele sonhava, como ele desejava. Então, o que Sócrates acabou pensando? Eis então que eu vou fazer a ironia, a maiêutica, ou seja, o parto das ideias. Lembrar que Sócrates viveu dentro do período ali da democracia do grande Péricles. Péricles, então, esse grande filósofo da Atenas antiga, um grande político, e vivenciando ali a política ateniense, Sócrates então foi se incomodando com alguns detalhes, com algumas coisas que estavam acontecendo dentro da democracia ateniense. Sócrates caminhava, Sócrates ensinava e, sobretudo, Sócrates tinha uma aptidão muito grande para estar próximo dos jovens, próximo da juventude. Por esta proximidade é que ele começou a ficar um pouco bravo, nervoso com um certo grupo de filósofos da época, assim chamado os filósofos sofistas. Os sofistas, eles tinham uma prática de uma oratória muito forte, muito expressiva. Porém, a retórica, que seria a argumentação, não era tão importante para os sofistas. Com isso, acabou deixando Sócrates muito bravo. Então, Sócrates ficou bravo com os sofistas porque eles ensinavam, explicavam, aproximavam-se da juventude, mas eles não tinham um grande compromisso com a verdade. E Sócrates, o que ele mais desejava era a verdade. Então Sócrates, dentro daquilo que pensou, da ironia e da maiêutica, ele começou a aproximar-se da juventude ateniense. E foi dessa forma que acabou conturbando a vida política da época. O que o Sócrates começou a fazer? Começou a levar grandes indagações, grandes perguntas mesmo para os jovens, para que a partir dessas perguntas eles pudessem refletir o que era a vida política e a participação cidadã deles dentro da cidade ateniense. Porque devemos lembrar que ninguém escreveu melhor sobre política do que a civilização grega. Eles escreveram muito sobre política, mas também tiveram muita dificuldade para colocar esta vida política em prática. Por exemplo, as mulheres não tinham participação, os jovens não tinham participação, aquele que não era alfabetizado, ou seja, o analfabeto, não tinha participação na vida política. Os maiores participantes da vida política eram os proprietários, os donos de terra. O estrangeiro também não tinha direito de falar nada. E eles vivenciavam a vida política nas ágoras. A ágora é o espaço público onde se tomavam as decisões públicas. Ou seja, seria como hoje, por exemplo, enchermos grandes praças e ali juntos decidirmos a vida da cidade. O que nós poderíamos dizer que hoje são as nossas grandes praças, que nós juntos podemos participar e decidir a vida de nossas cidades? Por exemplo, as redes sociais, os meios de comunicação e, sobretudo, a ferramenta da internet. A internet hoje é um dos maiores meios que nós podemos realizar grandes interferências na vida política de nossa cidade. Mas, voltando a Sócrates, Sócrates então foi se aproximando cada vez mais da juventude e levando as perguntas, as indagações. E dessa forma, o Sócrates acabou incomodando o poder político da época. E ele foi chamado por um grupo
de políticos da época para ser julgado. E o Sócrates acaba recebendo um julgamento. E dentro desse julgamento, Sócrates é condenado à própria morte. O que Sócrates acaba sendo condenado? Ele acaba sendo condenado e ele vai tomar cicuta, o veneno. Mas quem condenou Sócrates? Os senadores da época. Naquela época existia ali já o Senado, que é a única instituição política que nós temos presente até hoje, dentro da atual democracia, da democracia moderna, é a instituição do Senado, ou seja, onde estão os senadores que hoje para nós encontram-se na cidade de Brasília. Então, Sócrates, lá na sua época, foi condenado pelos senadores. Sócrates sai do julgamento, faz a sua defesa, mas sai condenado. Ele vai para um espaço público, diante de todos os jovens que ali estavam naquele momento, e ele toma veneno. Ele toma um veneno chamado cicuta. E com isto, Sócrates acaba tirando a sua própria vida. Mas atualizando, trazendo para a nossa atualidade, para os dias de hoje, vamos lembrar, vamos entender um pouquinho da nossa democracia. Você jovem que está aí agora, neste momento, participando da aula, o que você já participou de alguma decisão da vida da sua cidade? Tente lembrar, algum instante. Lembrou? Se você já participou de alguma decisão? Ah, que pena. Se você não participou, então participe de alguma decisão da vida da sua cidade, pois isto é exercer a cidadania, é ter participação, envolvimento na vida da sua cidade. Qual a forma de participar? São várias maneiras. Hoje, atualmente, uma delas, por exemplo, pelos meios das redes sociais. Por meio do Facebook, por meio das mídias sociais, mandando e-mail para o Legislativo. Falar em Legislativo, precisamos lembrar os anos 90. Os anos 90 ficou conhecido como o ano das grandes legislações. Muitas legislações foram criadas, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, muitos e muitos documentos, como por exemplo o Estatuto do Idoso e também da Juventude. São estatutos que vieram para servir de apoio dentro da vida social da sociedade. Ou seja, então a sua participação é fundamental para que as legislações possam acontecer. É o seu envolvimento e a sua participação que vai fazer a diferença na vida da cidade. É desta forma que o filósofo Sócrates nos deixou uma herança muito grande. Qual herança? A herança da participação na vida política e na vida pública de nossa sociedade. E assim conseguimos grandes transformações. Pode ter certeza que a sua participação é fundamental. E para te ajudar nesta transformação, você estará recebendo um grande roteiro de atividades, reflexões filosóficas para compreender melhor a sua participação e a vida na sociedade. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.